Temos agora um tempo todo especial para ouvir a palavra do Senhor. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo de número 2. Nós vamos falar sobre o milagre que inaugura o ministério de Jesus. Ele é um milagre maravilhoso que acontece num casamento. Jesus é o Deus alegre. Jesus foi a casamentos. Jesus foi a festas. Jesus ia ao templo. Jesus ia às celebrações. Jesus fez um grande piquenique quando multiplicou pães e peixes. Mandou todos se sentarem na grama e ali ele multiplicou pães e peixes e todos comeram juntos. Nesse texto que nós vamos ler, Jesus estava no casamento. Eram as bodas de Caná da Galileia. O casamento em Caná da Galileia. E o texto diz assim, João, capítulo 2, vou repetir a referência, do verso 1, e nós leremos até o verso de número 12. As bodas de Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 medretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Queridos, eu quero lhes falar sobre o segredo da alegria. Segredo da alegria. Esse é um texto em que Jesus transforma água em vinho. E alguns não conseguem compreendê-lo. Hoje, nós não vamos discutir se esse era um vinho alcoólico ou não. Não dá tempo de fazer um estudo sobre isso agora. Mas eu tenho convicção de que não era um vinho alcoólico. Por muitas razões que eu posso te explicar depois. O judeu não costumava beber bebida fermentada. Há conselhos de Salomão, dizendo para que você não beba o vinho quando ele tira vermelho, ou seja, quando o suco da uva fermentou, quando ele gira suave no copo, ou seja, quando ele se transformou no vinho que hoje as pessoas mais apreciam. Também não creio porque quando eu olho para as escrituras eu vejo que toda vez que alguém fez uso de bebida alcoólica, do vinho alcoólico e exagerou, toda vez que isso aconteceu, tivemos problemas. Tivemos problemas com Noé, quando ele sai da arca, planta uma vinha, faz vinho, se embriaga, aí nós temos um problema. Tivemos problema com Ló, quando suas filhas o embriagaram. Tivemos problemas com Nabal, enfim. Eu não creio que seja o vinho alcoólico, mas havia um simbolismo precioso do vinho para o judeu. O vinho era a alegria da festa, e nesse casamento ia faltar vinho. E para os judeus simbolizava que ia faltar alegria. E aquele homem passaria por grande vergonha, porque faltaria o produto que eles consideravam ser a alegria da festa. Queridos, Jesus intervém. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê como ter alegria. A gente vê como viver com alegria. A gente vê como caminhar
com alegria. Esse texto nos ensina isso. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Então, havia um casamento. Jesus foi convidado para esse casamento. Ele foi convidado. Sua mãe foi convidada. Seus discípulos foram convidados. E também os seus irmãos, os filhos de Maria e José. O texto faz distinção entre discípulos e irmãos de Jesus. Não tem problema. Maria concebeu Jesus de uma maneira virginal, linda, maravilhosa. Jesus nasceu, ela cumpre o seu propósito, e então ela e José vão viver uma vida feliz, agradável, de marido e mulher. O que foi muito bom, né? José teve o privilégio de desfrutar da vida conjugal plena. Ok, Jesus estava também no casamento. E aqui nós temos o primeiro motivo da alegria, o segredo da alegria. O mais importante de todos os passos que nós vamos tratar aqui, talvez. Jesus foi convidado para o casamento. Se Jesus não estivesse no casamento, não teria acontecido milagre. É claro que Jesus estaria, havia um propósito para ele estar ali. Mas se ele não tivesse sido convidado, não haveria milagre naquele casamento. E aquele noivo passaria por grande vergonha. Por quê? Porque o símbolo da alegria acabou. Mas Jesus foi convidado. O primeiro grande segredo para a nossa alegria é: Jesus deve ser o convidado. No nosso caso, deve ser o primeiro convidado. Ele deve estar conosco sempre. Nós devemos abrir o nosso coração para que Cristo Jesus entre e devemos convidá-lo para todos os momentos da nossa vida. Nesses dias que estamos reclusos em casa, e talvez um dia, num tempo histórico futuro, esse vídeo não possa ser compreendido, então, essa transmissão, quando alguém a vir, porque está fora do contexto, o nosso contexto hoje é um contexto de coronavírus e de reclusão social. E você está dentro da sua casa. E a grande pergunta é: há alegria nesse momento? Jesus é o convidado para estar na sua casa? Jesus é assunto da sua casa, Ele é seu Senhor e seu Salvador, você o convidou para entrar no seu coração, você abriu o seu coração para Ele, Ele tem chamado você e pode estar chamando agora, e você está disposto a abrir o seu coração para que Ele seja o convidado a estar no seu coração. É claro que é Ele que nos chama, é claro que seu chamado é irresistível, mas todos os dias Jesus deve ser o primeiro convidado a estar conosco. Todos os dias, nós devemos acordar, abrir os olhos e orar e dizer: Senhor, faz parte da minha vida, porque só o Senhor pode transformar uma situação de vexame em alegria. Então, o primeiro passo para esta alegria, o segredo para esta alegria, que é maior do que qualquer circunstância, que transcende aquilo que a gente está vivendo agora, é que Jesus seja convidado. Jesus seja convidado especial, Jesus seja convidado de honra. Jesus foi convidado para estar no casamento e houve alegria. A alegria do casamento não acabou, porque Jesus estava ali. A nossa alegria não precisa acabar. E não acaba quando Jesus está conosco. A gente pode estar dentro de casa e ainda assim cantar louvores. Pode estar dentro de casa com a confiança de que o Senhor cuida de nós. E quando necessário ir à rua, quando algum de nós tiver a necessidade de ir à rua, a gente vai com a confiança de que Cristo nos levará e Ele nos trará. Sim, nós tomaremos todas as precauções, porque a fé não é irresponsável. Nós respeitaremos todo o protocolo para nos cuidarmos nesses dias difíceis. Mas iremos e voltaremos com a confiança de que o Senhor está no controle e o que acontecer conosco colaborará para o nosso bem. Então, o vinho acaba. E acontece aqui um episódio muito interessante. Quando o vinho acaba, por alguma razão Maria intervém. Certamente, eles eram próximos daquela família. E então, Maria diz a Jesus: eles não têm mais vinho. Maria recorre àquele que poderia resolver. Ela vinha prestando atenção nele desde cedo. Ela guardava as coisas que ele vinha fazendo no coração. Ela sabia que ele podia fazer alguma coisa. Mas Jesus diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu não creio que Jesus tenha usado um tom de falta de educação. Mulher, o que eu tenho contigo? Não. Eu tenho certeza que ele olhou e falou: mulher. Repare que ele não chama de mãe, mas de mulher. O que eu tenho com você?
A minha hora ainda não é chegada. Quando ela fala em vinho, Jesus linka isso, ele faz uma ligação entre isso e a cruz. Ele está dizendo, não é hora de eu dar o meu sangue, não é hora de eu derramar o meu sangue, não é hora de vocês tomarem o vinho, o cálice do vinho. É isso que ele está dizendo, mas ela não entendeu isso naquele momento. Mas o que Jesus está fazendo aqui é cortando o cordão umbilical. Até esse momento, ela era a mãe. Agora, Jesus vai começar o seu ministério. Ele inicia seu ministério. Então, ele não chama Maria de mãe. Ele chama Maria de mulher. Ele está rompendo o cordão umbilical. E ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Significando a cruz. Que Maria talvez não tenha entendido naquele momento. Mas ela ainda falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus não disse para ela que ele iria fazer alguma coisa. Mas Maria tinha confiança de que ele faria alguma coisa. Então, ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Verso 5. Maria tinha confiança. Mais do que convidar Jesus para estar conosco, nós precisamos confiar em Jesus. É preciso que haja confiança da nossa parte. As pessoas às vezes convidam Jesus, Jesus é o meu Salvador, mas na hora do aperto elas não confiam. E nós precisamos confiar que Jesus fará algo especial para nos devolver a alegria. Ele é aquele que restaura a nossa alegria. Assim como Maria confiou, nós também precisamos confiar. Assim como Maria creu, nós precisamos crer. Então o primeiro passo é convidar a Jesus. O segundo é confiar em Jesus. Vamos confiar. Ele está no controle de todas as coisas. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós estudamos que ele continua assentado no trono e governa e estará lá para sempre. Nós lemos Apocalipse 4. Precisamos confiar nessa verdade. Precisamos confiar nessa verdade absoluta das Escrituras. Confiar que ele está no controle. E quer vivamos, quer morramos, ele está no controle. E isso será o melhor para nós. Qualquer que seja o nosso destino e o nosso caminho. Maria confiou. O segredo da alegria é confiar. Quando a gente não confia, o que sobra para nós é a ansiedade. E a ansiedade ela é destruidora nas nossas vidas. Lá em Mateus 6, Jesus nos adverte para não andarmos ansiosos de coisa alguma, porque ele cuida da gente. Ele cuida dos lírios, ele diz que cuida dos pássaros e ele cuida da gente também. E nós precisamos confiar que ele cuida de cada um de nós. Confie nisso, como Maria confiou. Então, nós partimos agora para o terceiro ponto. Primeiro é você precisa convidar Jesus, então haverá alegria. Segundo é você precisa confiar em Jesus, então haverá alegria. Agora o terceiro passo é que você precisa obedecer às ordens de Jesus. Então Jesus manda que aqueles homens encham as talhas de água. E os serventes encheram as talhas de água. Verso 7. Eles obedeceram às ordens de Jesus. Convide Jesus, confie em Jesus, obedeça a Jesus. Esse talvez seja o ponto mais difícil. As pessoas obedecerem o mandato de Jesus. A maioria das pessoas não quer obedecer os mandatos de Jesus. A maioria das pessoas, elas querem que Jesus as obedeça. As pessoas não olham para a Bíblia para aprender quem é Jesus. A maioria das pessoas inventou um Jesus para si. Eles dizem, eu acho que Jesus é assim, eu acho que Jesus é assado. E o Jesus verdadeiro está revelado nas Escrituras. E ele tem ordens claras para nós, que precisamos obedecer. Muitas delas. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim. Honra teu pai e tua mãe. Adora somente ao seu Deus. E ele resume os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Precisamos obedecer a Jesus. Quando nós desobedecemos, saímos de debaixo da vontade dele, nós nos frustramos. Ele nos manda ser fiéis. E quando você é infiel, em qualquer área que seja, pode ter certeza, você terá problemas. Você terá grandes problemas. Precisamos obedecer Jesus em todas as suas ordenanças. Precisamos conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Precisamos ler para conhecer a vontade de Deus. E todas as vezes em que lermos, devemos perguntar para ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nesse momento? O que o Senhor quer que eu pratique? E obedecer a Jesus fará com que a nossa vida caminhe melhor e isso nos trará alegria. Muitas pessoas querem o favor de Jesus, mas não querem obedecê-lo. E quando a gente não obedece, a gente vai para o mau caminho. E quando a gente
toma decisões erradas, a tristeza vem, o arrependimento, o remorso, tudo aquilo que cancela a alegria. Então, obedeça a Jesus. Os passos para a nossa alegria, para vivermos felizes. Convide Jesus. Confie em Jesus. Obedeça a Jesus. Obedeça a Jesus. Esses são os passos. E entenda duas coisas preciosas para a sua alegria. A primeira é, Jesus não vem para nos dar qualquer alegria, passageira, momentânea, efêmera. Ele vem para nos dar a melhor alegria. O símbolo da alegria aqui, então, na festa, era o vinho. A festa podia ter acabado, mas não acabou, porque Jesus transformou água em vinho. Ele é Senhor sobre a matéria. Ele subverte as leis da física. A física não pode explicar Jesus e seus milagres. É por isso que é milagre. A água não se transforma em vinho em tempo algum, mas Jesus pode fazê-lo. E quando ele faz o melhor vinho. Quando o mestre-sala prova, porque havia um mestre-sala para provar a qualidade daquelas coisas, porque se tivesse ruim não seria servido ao povo. Ele chama o noivo e diz, mas esse é o melhor vinho. Você guardou o melhor para o final. O pessoal faz o contrário, dá o bom vinho primeiro, e aí quando as pessoas já estão fartas de vinho, ele começa a distribuir o vinho melhor, pior. Mas você guardou o bom vinho até agora, ele não guardou. Jesus é que produziu o bom vinho com o seu milagre. Para que nós aprendamos que Jesus nos traz a melhor alegria. A paz que Jesus oferece não é como a que o mundo oferece. O amor de Jesus não é passageiro, efêmero e interesseiro como desse mundo. A vida que Jesus nos dá não é uma vida pequena, mas é vida em abundância. A alegria de Jesus é maior do que todas as coisas que você possa imaginar. Nada nesse mundo pode proporcionar a você a alegria que só Jesus pode proporcionar. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. E a segunda coisa é que tudo que acontece na sua vida, toda manifestação de Jesus é para a glória dele. O verso 11 diz que Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Que a sua alegria, a sua confiança leve as pessoas ao seu redor a crerem em Jesus. E você pode querer uma definição de alegria. E há uma canção que define muito bem a alegria. E ela diz assim: a alegria é viver feliz, sem importar com a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo o conhecimento dos caminhos seus. Alegria, 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 alegria. Todo dia, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, alegria. Todo dia Ele nos faz tanto querer como realizar. Entregue seu coração a Jesus. Entregue todas as causas a Jesus. Confie no Senhor Jesus. Se você ainda não entregou seu coração a Ele, entregue o seu coração a Ele. Convide para entrar. Convide, confie, obedeça. Saiba que Ele tem a melhor, a maior, a verdadeira alegria. E que tudo que Ele faz na nossa vida é para a glória dEle. O cristão sabe disso. Vamos orar? Pai querido e bendito, obrigado pela graça do Senhor nas nossas vidas. Obrigado pelo amor bendito do Senhor. Ministra a Tua graça sobre cada vida e coração nesta noite. Produz salvação, Pai, renovo e alegria. Produz alegria em cada vida, em cada coração que nos ouve agora.
cada um daqueles que a nossa voz alcança, que a gente pode alcançar. Que o Senhor derrame graça sobre essas vidas, que o Senhor derrame graça sobre esses corações, que o Senhor opere com poder e com grande glória. Eu abençoo cada vida, em nome de Jesus. Amém. Ainda quero encerrar, antes de encerrar, quero cantar mais uma canção. Eu queria cantar o hino de número 108 do nosso cenário. Eu queria te convidar para isso, porque esse hino é composto por um homem que havia perdido tudo, havia perdido família, havia perdido bens, havia perdido tudo, e ainda assim, quando ele tinha tudo para morrer de tristeza, ele diz, e ele canta, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Vamos entoar esse hino? Abre aí também você na sua casa, o cenário. Canta com a gente esse hino maravilhoso. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.